Abra sua Bíblia na epístola de Tiago. Tiago, capítulo de número 4. Tiago, capítulo de número 4, no versículo de número 5. Nós vamos ler um versinho da palavra do Senhor. Tiago, capítulo 4, versículo de número 5. Vamos nesta noite meditar juntamente com a igreja sobre um tema importante para a nossa vida: relacionamento, intimidade, comunhão com o Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Relacionamento, intimidade, comunhão com o Espírito Santo de Deus. Isso é muito importante para todo crente, todo cristão. Então vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim, Tiago capítulo 4, versículo 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em... Vamos ler o versículo de novo. Ou supondes que é em vão, afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Esse versinho bíblico, e eu quero aqui, iniciando essa palavra, nós vamos falar aqui de relacionamento, de comunhão com o Espírito Santo, mas aqui, você já leu o capítulo 4 dessa epístola inteiro? Interessante, irmãos, que esse capítulo, o capítulo 4, ele fala sobre a origem dos males, que às vezes quer atuar, ou chega até a atuar, no homem. O mal que atua, às vezes, na vida do ser humano, aonde existem muitos conflitos, muitas guerras, no próprio ser humano. Mas, dentro desse capítulo, Tiago fala, supondes que em vão a Escritura afirma, que é com ciúme que por nós anseia o Espírito? Por que ele diz anseia? Primeiro, o que é ansiar? Desejar. É uma intensidade de desejo constantemente que o Espírito Santo tem de estar conosco. Agora, veja bem, alguém pode dizer assim, pastor, eu estou muito sozinho, ninguém me escuta, ninguém me ouve. E às vezes até no meio de uma dificuldade, a gente pode dizer assim, eu estou só. Não, querido, você veio, ouviu a palavra do Senhor, entregou seu coração a Jesus, sua mente é de Jesus. Quem convenceu você que você é de Jesus? O Espírito Santo. O Senhor Jesus, Ele está assentado no trono, à direita de Deus, mas o Espírito Santo está na igreja. O Espírito Santo está na vida do cristão, que de fato se entregou a Deus, que de fato entendeu a palavra, que de fato reconheceu os seus pecados, confessou os seus pecados, se arrependeu dos seus pecados. O Espírito Santo já te ajudou a arrepender-se dos seus pecados. E agora Jesus está no trono, Ele intercede
Ele faz a ponte entre nós e Deus, mas o Espírito Santo está na igreja. O Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo, irmãos, ele tem uma obra tão linda, que a função do Espírito Santo é nos ajudar, nos consolar, nos fortalecer. A função do Espírito Santo, ela é muito importante, porque veja bem, irmãos, nós precisamos ter uma comunhão com o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele foi dado por Jesus para nos ajudar nas situações mais difíceis da nossa vida. É para caminhar conosco. Jesus, ele nos ensina muito sobre o Espírito Santo. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18, a Bíblia diz que o próprio Espírito Santo ungiu a Jesus. Todo o ministério de Jesus foi a unção do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo pousou sobre Jesus. E o Espírito Santo tinha uma amizade profunda com Jesus. Amizade. Você tem amizade com o Espírito Santo? Olha, é muito importante nós nos relacionarmos com o Espírito Santo. Termos uma amizade. Nós estamos na era do Espírito Santo. Ele nos leva, querido, a nossa vida pessoal, todos os dias, ele nos impulsiona a orar, a consagrar, a dedicar. Ele nos convence dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas fraquezas. Ele nos convence, ele traz para nós a revelação de Deus. A doutrina do Espírito Santo ocupa um lugar central no movimento de renovação espiritual. Então você, eu, qualquer um de nós, o cristão, o crente, ele vai caminhando e ele de repente se machuca, se fere, ou ele, num simples ato, agora ele adquire para ele algo assim que deixa ele muito machucado, muito triste, muito abatido. O que poderá fazer com que esse irmão, com esse cristão, o que poderá nos curar? O que poderá nos trazer aquela vida de adorador novamente a ser restaurada no altar? Quem pode fazer isso é o Espírito Santo. Só o Espírito Santo. O que a Bíblia ensina? Primeiro, a Bíblia fala lá em João que ele, o Espírito Santo, nos ensina e nos faz lembrar de tudo aquilo que Jesus tem nos ensinado. Ele nos guia na verdade. Às vezes nós queremos agir no nosso pulso, nas nossas vontades. Vamos dizer que nunca mais erraremos? Não. Constantemente erramos. Mas quem é que chega e às vezes ele ressoa no nosso ouvido, no nosso coração, e ele mostra para a gente que a gente precisa retomar o caminho da verdade. É o Espírito Santo. Por isso que Jesus ensinou, em muitos lugares na Bíblia, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. O Espírito Santo vai te conduzir à verdade. Aonde está a verdade? Na palavra de Deus. A palavra de Deus é a inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai te levar à mentira, ao engano.
Você não precisa ficar desesperado, correndo atrás de uma oração muito poderosa, forte. E olha, vai estar aí agora uma pessoa que é muito poderosa. Não precisa haver esse desespero no coração de quem anda com Jesus. Por quê? Porque ele pode ter um grande amigo, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai estar com você, vai habitar com você, ele vai te fazer você lembrar de toda a palavra de Deus. O Espírito Santo, o profeta Isaías profetizou sobre o Espírito Santo. Lá no livro de Isaías, capítulo de número 11, no versículo 2, quando o profeta Isaías falou do Espírito Santo que repousaria sobre o Senhor, e ele fala aqui, Isaías 11, 2, o Espírito da sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Olha que maravilha, que lindo, que bênção. Alguém diz assim: pastor, eu preciso de sabedoria. O Espírito Santo tem sabedoria. Amém, querido? Ele tem sabedoria. Eu preciso ser mais compreensivo. O Espírito Santo, ele tem o entendimento. Ele não é superficial. Ele trabalha no mais profundo do interior. Ele habita, queridos. Olha, e ele sabe o que está dentro de nós. O Espírito de conselho, aquilo que nós citamos, que ele vai nos guiar na verdade. E no meio daquela dificuldade, aonde precisa ser tomada uma decisão, o Espírito Santo, através do seu conselho, nos orienta. E uma obra tão linda, irmãos, é que muitas vezes você vai lendo a palavra de Deus, você vai lendo a Bíblia, e de repente, os teus olhos estão sobre um texto da Bíblia, e aquele texto, ele salta diante dos seus olhos, e de repente uma alegria invade o teu coração, e aquilo começa então a arder dentro da gente, começa a queimar profundamente. Aí o Espírito Santo, ele começa a trabalhar na gente, e a gente às vezes chega a lagrimejar os olhos, não de tristeza, mas da presença, do gozo e da paz que o Espírito Santo tem. É muito importante cada crente, cada cristão, cada servo do Senhor observar, entender que o Espírito Santo, ele tem todas essas maravilhas, todos esses frutos, todos esses dons, está relacionado à pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é um companheiro, ele é o nosso consolador constantemente. Então ele deseja estar em nós, termos uma amizade para conosco, só que nós precisamos dar ouvido ao Espírito Santo. Nós não podemos ser chucos, endurecidos, ou termos uma vida completamente ignorada ao Espírito Santo. Não, querido. Uma coisa que nós temos sempre entender: o Espírito Santo não nos conduz ao caminho do erro. Pelo contrário, o Espírito Santo sempre nos conduzirá ao caminho da santidade. Nos conduzirá sempre ao caminho do temor a Deus. Isaías fala aqui, o Espírito de
conhecimento e de temor do Senhor. Ele faz a gente lembrar do caráter e da santidade do nosso Pai que está no céu. Ele faz nos lembrar do grande amor de Jesus. É Ele que sustenta a igreja. Sabe por que você está aqui hoje? Porque eu estou aqui? Porque o Espírito Santo despertou em nós e nos preparou esse momento para estarmos aqui na casa do Pai, adorando a Deus. Ele nos proporcionou isso. Talvez você pode até dizer assim: pastor, o senhor não está se enganando, eu não queria estar aqui. Você pode até não querer estar aqui, mas Deus, através da sua graça, do seu favor, do seu Espírito, que foi outorgado à igreja, te preparou esse dia, para que exatamente hoje você pudesse ter essa oportunidade de cantar, adorar, meditar na palavra do Senhor, refletir, abastecer da vontade do Senhor, abrir seu coração e deixar o Espírito Santo repousar sobre você, para que a tua vida seja renovada, transformada, capacitada para viver melhor. Deus te preparou esse momento, Deus te preparou essa oportunidade. Ou você pode estar dizendo: o meu coração está tão partido, o meu coração está tão machucado, eu fui tão ferido, minha família me feriu, pastor, eu tenho sentido desprezo da minha família. Mas tem uma coisa, querido, o povo de Deus também é uma família, o povo de Deus também é marcado pelo sangue de Jesus e nós somos irmãos. E o mesmo Espírito Santo que repousou sobre Jesus, Jesus compartilhou ele com a igreja. Jesus também foi rejeitado, foi humilhado, Jesus também foi, querido, abandonado, deixado, Jesus também foi ignorado, Jesus também foi condenado pelo desprezo do homem, e Jesus carregou o pecado da humanidade, mas quem sustentou Jesus foi o Espírito Santo de Deus. Você pode dar um glória a Jesus? Então, querido, olha, o Espírito Santo, ele sustentou Jesus. E o que o Espírito Santo quer também fazer conosco? Nos sustentar. Ele quer dar a força que você precisa, que eu preciso, que todos nós precisamos. Queridos e amados irmãos, o Espírito Santo, ele é muito sensível, ele tem uma sensibilidade muito grande, e nesse relacionamento, nós temos que tomar cuidado, irmãos, para não entristecer o Espírito Santo. A Bíblia fala isso, que nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 30, o cristão, querido, às vezes ele pode entristecer o Espírito Santo. Olha lá, ó, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual nós fomos selados. O que é isso, selado? Quem aqui já mandou uma cartinha para alguém? Já escreveu uma carta, colocou lá no correio? Aí chega lá no correio, está lá a carta escrita, você vai enviar a carta. Aí tem que ter o selo, amém, querido? O selo. Aí está lá aquele selo. É a garantia. Sabe, queridos, o Espírito Santo chamou cada um de nós, e todos nós entregamos a vida a Jesus. Nós somos marcados por uma aliança que nós temos com Jesus, mas nós também estamos selados com o Espírito Santo. Nós estamos selados, e o nosso endereço da eternidade, aqueles que entregou a vida a Jesus,
e lavou os seus pecados no sangue de Jesus, ele tem um endereço. O seu endereço é o céu que Jesus preparou. E o Espírito Santo te selou, para que um dia, querido, eu, você, a igreja, nós, estaremos para sempre com Jesus. O trajeto dessa carta é a nossa vida. Por isso que o Espírito Santo, ele está de olho em você. Ele está junto com você. Por isso que Tiago disse assim, é com ciúmes que ele anseia estar com a gente. Por quê? Porque a tarefa, o ministério do Espírito Santo é nos conduzir, é nos levar, é todos os dias nos convencer. É Ele que toma conta de nós. Quantos querem o Espírito Santo perto de você? O Espírito Santo te fará mais santo, mais intensivo. Ele tem um amor tão grande por você. Ele tem um amor tão grande que a Bíblia fala lá em Romanos, capítulo 8, versículo 26, que Ele sente a nossa dor. A Bíblia diz que o Espírito Santo, Romanos 8, 26, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque às vezes nós não sabemos nem de fato orar ou pedir como convém, mas o que Ele faz? Ele intercede pela gente com gemidos. Sabe aquele momento que você não está aguentando? Que a gente diz assim, eu vou chutar o balde, eu vou jogar a toalha, eu vou jogar, não dá. Aí basta curvar, fazer uma oração, ficar em silêncio um pouquinho, se aquietar, lá vem o Espírito Santo. Lá vem o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo ajuda a gente. Ele leva a nossa lágrima, ele leva a nossa dor, ele leva o nosso choro, ele pega a nossa fraqueza, aí ele coloca lá, perto de Jesus. E aí o que Jesus faz? Jesus nos limpa com o seu sangue. A Bíblia fala lá em Apocalipse, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras. Não aquele que só lavou, mas aquele que diariamente existe um lavar, existe um relacionamento que a gente se limpa diante de Deus. Olha, você usa uma roupa por um tempo. Aquela roupa, ela é lavável. Tem dia que você tira ela, você fala, não tá legal. Depois você lava, se perfuma e coloca ela de novo. E aí você fica novamente limpinho, cheiroso. Você tem que fazer isso constantemente, não tem? Vocês tomam banho, né? Todo mundo aqui toma banho? Glória a Deus. Então, existe também um lavar na presença de Deus. Existe diariamente um lavar. Que esse lavar é o nosso caminhar, nos relacionando com o Espírito Santo. Às vezes a gente está quieto assim, viajando, dirigindo, de repente, Espírito Santo, tem misericórdia. E a gente começa a falar com Deus. A gente vai falando, vai conversando com o Espírito Santo. É relacionamento, querido. O Espírito Santo santifica a gente, nossa boca. A gente não fala palavrão, não condena os outros,
não amaldiçoa as pessoas, não chama o salário de miséria. Pelo contrário, quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente, queridos, tem uma linguagem saudável. E a gente diz, graças a Deus, por aquilo que eu tenho, por aquilo que Deus me deu. O Senhor vai multiplicar na minha vida. Sabe, o Espírito Santo faz isso. Ô pastor, me mostra na Bíblia um homem santo que no meio da dificuldade ele era ingrato. Ou ele tinha gratidão. Eu vou te dar um exemplo. Jesus é o Filho unigênito de Deus, amém? Jesus estava pregando, ensinando o povo, num lugar, e o lugar era deserto, e havia uma multidão em volta de Jesus, e aí ele viu aquela multidão em volta dele, e aí, queridos irmãos, não tinha o que comer naquele lugar. Aí ele olhou para o povo, e alguém chegou nele e diz, mestre, despede essa multidão, o caminho é longo, e esse lugar que nós estamos não tem o que comer, não tem nada aqui nesse lugar, mestre. E aí, irmãos, Jesus fala assim para eles, olha, vocês devem dar o que comer a esse povo. Que é isso? Onde nós vamos arrumar tanto pão aqui nesse lugar? Como é que nós vamos fazer? Aí um outro discípulo teve uma ideia melhor. Chegou perto do menino, e o menino tinha, irmãos, 5 pães e 2 peixinhos. Amém? Aí aquele discípulo chegou perto de Jesus e falou, aqui tem um menino que tem os pães e uns peixinhos. Aí trouxeram os 5 pães e os 2 peixinhos para Jesus. Jesus era ungido pelo Espírito Santo. Jesus tinha a unção do Espírito Santo. O que Jesus fez? Catou os 5 pães, os 2 peixinhos. Graças te dou, ó Pai. Agradeceu. Os discípulos mandou o povo sentar. E aí foram fazer o quê? Distribuir o pão para o povo. Era pouquinho. 5 pães para 5.000. Não era pouquinho? Mas a unção do Espírito Santo que estava em Jesus multiplicou, trouxe multiplicação. Olha como Jesus andava com o Espírito Santo. Jesus caminhava com o Espírito Santo. Então, olha como o Espírito Santo, irmão, ele ajudou Jesus no ministério de Jesus. Como o Espírito Santo esteve no ministério de Jesus. Você sabia que todos nós aqui temos um ministério? Todo mundo aqui tem um ministério, pelo menos um você tem. Pastor, muitos aqui eu sei que não é. Não é presbítero, não é diácono, não é músico. Uai, qual o meu ministério então, pastor? Primeiro, quem é pai tem um ministério de pai. Quem é mãe tem um ministério de mãe. Quem é filho tem um ministério de ser filho, reconhecer o seu pai, deve obediência ao pai, deve respeito ao pai. É um ministério isso. A Bíblia diz, honra o teu pai e honra a tua mãe. E quem é que vai te ajudar, você como pai, verdadeiramente a honrar o teu filho com caráter de amor e santidade? É o Espírito Santo. Você que é jovem, quem é que vai ajudar você a honrar o teu pai e a tua mãe nos caminhos do Senhor e andar na vontade do Senhor? É o Espírito Santo. Então você tem um ministério, pelo menos um ministério você tem. É dentro da tua casa. Entre filho e pai, pai e filho. Todos têm um ministério. É igual liderança. Ah, eu não tenho liderança para nada, pastor. Nada. Ah, eu não tenho liderança para nada. Não, você tem um pouquinho de liderança sim.
Você tem que liderar a tua vida. Você tem que liderar as suas emoções. Você tem que liderar os seus olhos. Você tem que liderar as suas vontades. Você tem que liderar os nossos desejos. Amém? Tem que liderar. As pessoas têm que liderar os seus desejos, suas vontades. Pastor, quando eu vejo fulano, dá vontade de quebrar ele no meio. Essa vontade, ela é má, ela é da carne e do capeta. Você tem que dominar ela. Amém? Você tem que falar, Espírito Santo, me ajuda. Ajuda eu a amar essa pessoa. Espírito Santo, me ajuda. Ajuda eu perdoar ela, Espírito Santo. Me ajuda, oh Espírito de Deus. Olha, Ele ajuda a gente na nossa fraqueza. Às vezes você não tem aquela força de amar aquela pessoa. Quem vai te ajudar? O Espírito Santo de Deus. Ele vai te capacitar. Por isso ore, querido. Tenha esse relacionamento, essa convivência. Deus vai multiplicar. Em o nome de Jesus nessa noite, o pouquinho de vontade que você tem de fazer o bem, eu creio no poder de Deus, que Ele pode multiplicar nessa noite. Sabe aquela gota pequena que está aí dentro de você para te ajudar? O Espírito Santo vai multiplicar isso em você. E nas suas reações e nas suas emoções, Ele vai te fortalecer. Ele vai, querido, levar você e eu, a nós, a viver uma vida mais quebrantada. Ore, fale com Deus, busca o Espírito Santo de Deus. Queridos e amados irmãos, veja bem que o Espírito Santo, Ele é que vai em todos os momentos estar perto de ti. Pastor, e a hora que eu errar? A hora que a minha emoção aflorar, e aí eu perdi o domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito Santo. Pastor, eu perdi aquele momento, eu vacilei, ou eu posso vacilar. Queridos, pode-se errar? Sim. Mas imediatamente, quando o seu coração começar a se quebrantar, aquela voz do Espírito Santo vai levar ao quebrantamento e ao arrependimento. O que nós não podemos é ignorar, irmãos, o Espírito Santo. Você sabe quando Davi pecou e quando Davi errou? E aí Davi reconheceu o pecado dele, aí ele escreveu o Salmo 51. O que Davi fala no Salmo 51? Ele declara, ele diz assim: me dá um coração novo e me dá um espírito reto. E ele vai orando e ele fala assim: não retire de mim o seu espírito. Não retire de mim o seu espírito. Dá-me a alegria da salvação. Coração renovado, espírito reto, não retires, que ele esteja perto de mim. Irmãos, nós precisamos deixar que o Espírito Santo flua livremente em nossa vida. Eu não estou falando daquela pantomima desordenada. Outro dia eu vi um vídeo na internet, um povo pulando, dançando, virando piruleta, gritando. E eu fiquei parado olhando, eu falei: será que é uma igreja ou é um centro de macumba? Porque o povo estava tudo vestido de branco.
Quem aqui já foi em centro? Eu já fui. Quem já foi? Agora, onde você discerne a diferença num crente cheio do Espírito Santo? Não é no grito, não é no berro, não é no batido, não. A diferença é feita na vida do crente. Estou falando do crente que crê em Deus, não estou falando do crente da religião, não. Estou falando do crente que acredita no Senhor. A diferença, sabe qual é? É o comportamento. Que um crente cheio do Espírito Santo, ele tem as diretrizes a perdoar, a amar, a fazer o bem, a honrar, a não dar prejuízo, a estimar a pessoa próxima dele, praticamente quase a valorizar mais ela do que ele. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela se quebranta, ela honra a pessoa que está do lado, ela é educada. Amém? Faz diferença. As virtudes do Espírito Santo faz diferença. Você quer ver um crente cheio do Espírito Santo? Ele tem esse comportamento. Ele não é um tirador de vantagem. Ele não é um tirador, queridos e amados irmãos, de algo de melhor que a pessoa tem. Não. Um crente cheio do Espírito Santo, ele traz respeito por quem está do lado dele. O Espírito Santo costuma levar as pessoas a honrar o outro. A Bíblia não diz Espírito Santo. Ele é santo. Ele não ultrapassa as linhas da verdade. Então, querido, ser cheio do Espírito Santo, muitas vezes é ter todas essas qualidades, é desfrutar desse relacionamento, Ele que ora por nós, que intercede por nós, Ele geme conosco nas nossas fraquezas. Uma obra tão linda que o Espírito Santo faz, é que o Espírito Santo, Ele sempre vai nos levar a praticar a vontade de Deus. Às vezes até nós, líderes, obreiros da casa do Senhor, muitas vezes queremos fazer algo dentro da igreja, diz, olha, eu quero fazer isso aqui dentro da igreja, tem que ser fazer isso aqui, tem que ser feito. Mas na verdade, a gente precisa primeiro consultar a Deus. A gente tem que consultar o Espírito Santo de Deus. Ah, não, eu vou abrir uma igreja ali naquela esquina, é ali que eu vou fazer, papapá. Você vai, se o Espírito Santo permitir. Se Ele não permitir você querer fazer, essa obra não é da vontade de Deus, ela é uma obra da vontade humana e da carne. É um desejo humano. Pastor, me prova para mim na Bíblia que o Espírito Santo pode impedir? Pode. O Espírito Santo pode impedir. Por exemplo, o Espírito Santo, certa feita, ele impediu o apóstolo Paulo. A Bíblia fala lá em Atos, capítulo 16, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 7. Olha o que a Bíblia fala. Atos 16, 7. Diz assim: defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. O que Paulo ia fazer em Bitínia? Ele ia pregar o Evangelho, ia constituir uma igreja naquele lugar. Ele ia colocar uma igreja naquele lugar. E o Espírito Santo não deixou ele abrir aquele momento. Por quê? Não era o momento, não era o tempo, não era a hora.
Porque nós precisamos andar no tempo de Deus. Nós precisamos andar na vontade de Deus. E quem conhece com profundidade a vontade de Deus é o Espírito Santo. Amém, queridos? Por exemplo, no versículo 6 de Atos 16, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Paulo também, quando foi pregar o Evangelho na Ásia, foi impedido pelo Espírito Santo. Então a igreja, o líder, o pai, o moço, o jovem, todos nós precisamos ter a orientação do Espírito Santo de Deus. Ô, irmãos, não precisa tomar decisões precipitadas. Não seja precipitado nas suas escolhas. Se acalme, se abasteça da vontade de Deus. Ore a palavra, firma a tua fé na palavra de Deus. Se preencha da palavra e da vontade de Deus e se prepare, porque no momento certo, o noivo da igreja, que é Jesus Cristo, Ele vai te conduzir para a situação correta e certa. A Bíblia fala da parábola das 10 virgens. A Bíblia diz que 5 virgens eram prudentes, e a Bíblia diz que 5 virgens eram loucas. As loucas não abasteceu, não pegaram azeite, não se preparou, mas ouvia-se um grito que o noivo viria para encontrar com elas, e as imprudentes não ligou para isso, viveu uma vida assim relaxadamente, não houve um preparo, elas não se importaram. Para que era o azeite? O azeite, querido, ele servia para usar como também combustível, para acender a tocha, para ser iluminado. E aquelas 5 virgens loucas, elas não colheram azeite, não se arrumaram, não se prepararam. Mas havia 5 noivas que elas eram prudentes. E elas se abasteceram, se encheram, se preencheram. E aí ouve-se o grito, até que a hora do noivo chegar, as loucas ficaram perdidas, porque elas não tinham azeite. Assim também é o crente, irmão, sem o Espírito Santo, que não se relaciona com o Espírito Santo. Ele está perdido. Por quê? Porque ele não ora, ele não se preenche, ele não medita na palavra, ele não lê a Bíblia, ele não tira um momento para adorar a Deus, para se renovar, para se preencher, para ser cheio do Espírito Santo. E se Jesus voltar? Jesus é o noivo da igreja. Você está preparado? Moço, quanto tempo você gasta com as coisas de Deus? Um dia é composto de 24 horas. Nas 24 horas que você tem, quantos minutos do dia você tira para fazer uma oração? Para cantar um cântico? Pelo menos no banheiro, né? Isso mesmo, é para refletir um pouco. Qual é o tempo que você gasta? Olha, quanto tempo você gasta no café da manhã comendo aquele pãozão lá? Hora do almoço. Tem que ter um monte de mistura, senão você faz cara feia. À noite, na janta. O cara janta 7 horas. Dá 10h30, 11 horas, quer comer um lanche, isso tudo. Não é? Existe essa vontade de relacionamento para com Deus? Por exemplo, nós temos a natureza física e nós temos a mente de Cristo, que é a natureza espiritual. A física alimenta, a física come, a física abastece. E a espiritual? É da mesma forma. Havia 5 prudentes, havia 5 loucas também. As loucas não estavam nem aí. As prudentes não.
elas se prepararam, encheram do azeite, buscaram. Quando o noivo chegou, elas estavam todas abastecidas. Nós precisamos, como cristão, querido, estar preparados, abastecidos, cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios do Espírito Santo de Deus. Com temor no coração, andando na presença do Senhor, servindo o Senhor. Bom, eu vou encerrar essa palavra aqui. Eu quero dizer para você, se você quer ser uma pessoa produtiva, se você quer viver melhor, se você quer ser pai melhor, mãe melhor, marido melhor, esposa melhor, filho melhor, se você quer ser um empregado melhor, um patrão melhor, em tudo isso, um bom cidadão, né? Um cidadão melhor, seja cheio do Espírito Santo. Porque você, sendo cheio do Espírito Santo, você vai querer ser mais honesto. O Espírito Santo vai te conduzir à pureza. Se fala tão mal do mundo, se fala tão mal do que há no mundo, se fala tão mal, mas a cabeça das pessoas, às vezes está atolada aonde? No mundo. Você encontra as pessoas, ai, está difícil, o mundo está terrível, ai, está difícil o mundo, a família, o casamento, e a tua cabeça está onde? Está atolada onde? Na vontade de Deus? Ou está atolada na vontade do mundo? O que a Bíblia fala? A amizade do mundo constitui-se inimiga de Deus. Então por que as pessoas se relacionam tanto com o mundo? Tudo que há no mundo, as pessoas se relacionam tanto. E por que se relaciona tão pouco com Deus? Para de falar mal. E fale o bem. Espalhe o bem. Leve o amor de Deus. Aonde você chegar, que você chegue com o amor de Jesus. Que você chegue com a unção do Espírito Santo. Faz a diferença. Faz a diferença. Amém, meu irmão? Seja honesto, seja verdadeiro, seja puro, seja sincero. Ainda que te custe alguma coisa, terá um amigo infalível perto de você, que conhece todas as profundidades da riqueza, é o Espírito Santo. É Ele que vai estar do teu lado. Então separa, fica um pouco separado. Jovens que estão aqui, qual é o futuro que vocês planejam para a vida de vocês? O que vocês estão pensando? Sabe, queridos, jovens, casais jovens, até quando será que vai perdurar o seu casamento? Você precisa do Espírito Santo no teu casamento. Tem que ter o Espírito Santo lá na tua casa. A tua mulher tem que valer mais do que o dinheiro que você ganha. O teu marido tem que valer muito mais das louças que você tem. Quando ele quebra uma xícara, você quase bate nele, por causa de uma xícara. Outro dia teve um irmão que ele apelou. Ele estava com a vassoura na mão e escreveu embaixo: isto deveria ser crime. E ele estava com a vassoura varrendo a casa. Falei, que é isso? Queridos irmãos, nossa casa precisa ter o Espírito Santo. Nosso lar, nossos filhos. Eu nunca falei isso daqui, mas eu vou encerrar essa pregação falando isso. Eu nem citei aqui na igreja também, nenhuma vez isso.
Os irmãos sabem que o ano passado, o Daniel, ele ganhou aquele concurso de redação da TV Tem. Quem chegou a ver isso? Ontem eu cheguei em casa à noite e eu tirei assim um momento de oração, só que eu orei deitado na minha cama. E eu cometi um crime ontem, sabe? Porque eu brinquei a tarde toda, aí eu cheguei, encostei assim na cama e comecei a orar. Aí eu estava lembrando disso do meu filho. Aí eu fiquei lembrando de um ato que ele fazia. Só que naquele momento, sabe qual é o crime que eu cometi? Eu dormi tudo sujo, irmão. Acordei, era 2h da manhã. Falei, Jesus amado. Aí levantei, fui tomar um banho, 2 e pouco. Mas eu dormi pensando nisso. Presta atenção. O Daniel, ele tinha 10 anos de idade. Ele leva a Bíblia na escola. E na hora do recreio, todo dia ele lia a Bíblia. Aí a professora um dia perguntou para ele assim, ô Daniel, é os seus pais que obrigam você a ler a Bíblia? Disse, não, eu leio a Bíblia porque eu gosto de ler a Bíblia. Mas não é eles que mandam você trazer na escola? Não, eu trago ela na escola. Porque eu fiz um propósito de ler o Novo Testamento esse ano. E ele lia. E ele, várias vezes eu fui pegar ele na escola, ele falou para mim, pai, estou evangelizando meus amigos. Estou falando de Jesus para eles. E nós falamos para ele, filho, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Aí quando chegou aquele concurso da TV Tem, o nome da redação era Fazer o Bem Sem Olhar a Quem. Pode entrar lá no site da TV Tem, que está lá, Fazer o Bem Sem Olhar a Quem. Aí o Daniel foi e fez aquela redação. Sabe, irmãos, uma coisa que Deus vai fazer é honrar aqueles que honram o nome dEle. Deus vai honrar. Se você quer ser honrado, honre. Como as 5 virgens prudentes, que se preparou, que se entregou, que se abasteceu. Quando o noivo chegou, elas tiveram o prazer de encontrar com o noivo. Então se prepare para Deus te honrar. Amém? Jesus está voltando.